Agora, olhando um pouquinho para toda a questão política que envolve também Rodrigo Pacheco e o governo federal, já que ele se tornou tão protagonista nessa história também em relação ao STF. Vocês acham que isso tem a ver com essa aproximação que Pacheco está tendo com o governo federal de olho em Minas Gerais? Porque ele foi um importante ator naquela situação envolvendo a dívida de Minas Gerais, né? E agora também há esse recente entrosamento, esses encontros do presidente. Vocês acham que o PT abriria mão de uma candidatura própria para colocar Pacheco e apoiar Pacheco no governo de Minas, hein, Luiz Felipe Dávila? É muito longe ainda, né? A gente está falando de 2026, mas certamente o PT não tem nome muito forte lá. O Calil, que era o candidato do PT, é um desastre, e o Pimentel, então, foi um desastre total, uma espécie de Dilma Mineira, assim, um negócio inacreditável o estrago que ele fez. Então, tem outros nomes, mas assim, se tiver uma candidatura com maior chance de vitória, ou seja, o PT apoiando um Rodrigo Pacheco em Minas para ter uma candidatura forte, porque o Zema evidentemente vai ter candidato e vai ser um candidato forte. O candidato governador sempre é um candidato forte. Então não vejo a disposição hoje do PT começar a construir uma candidatura e brigar por esse espaço, porque Rodrigo Pacheco vai sair candidato, provavelmente vai sair candidato. Ele falou que está muito cedo ainda para pensar nisso, mas não descarta também que sairia. Descarta. Então, se você mas a gente sabe que a campanha começa muito tempo antes de fato a eleição acontecer. Mas você tem um grande nome como Rodrigo Pacheco, tem um nome de algum sucessor do Zema, e tem mais é difícil, a esquerda vai entrar num espaço muito restrito ali e sem grandes nomes. Então, eu entendo que, vamos ver como essa discussão vai, não podemos esquecer que o mandato do presidente do Senado e da Câmara termina antes da eleição de 26, no fim de 25, então assim, tem um longo caminho aí para essas articulações continuar. Mas a boa relação hoje do governo federal com o presidente do Senado é um bom indício de que essas conversas podem avançar. Tem costura para as eleições futuras aí, hein, Piperno? Eu acho que, veja, o Rodrigo Pacheco, repito, ele passa a ser uma figura cada vez maior. Então, é óbvio que a sucessão de Minas, de alguma forma, vai passar por ele. Qual vai ser o papel dele nisso tudo? Ainda é muito cedo para a gente imaginar. De qualquer forma, o Calil, que foi um popular prefeito de BH, mas não é alguém com eleitores no estado todo, o Calil é do partido do Pacheco. Calil é PSD. Sim. Então, e hoje o Rodrigo Pacheco é maior que o Calil. Então, eu imagino o seguinte, hoje não há, para mim, eu não vejo espaço em Minas Gerais para o PT bancar um projeto solo. E um projeto que não passe por alguma associação com essas duas figuras, Rodrigo Pacheco e o Calil. Então, eu acho que o PT vai a reboque de algum desses nomes, mas falta a gente saber, falta o Rodrigo Pacheco decidir o que ele vai fazer em 2026. E se ele e se ele arrisca, por exemplo, um projeto maior? Por que não imaginar o Rodrigo Pacheco em 2026 como, quem sabe, um vice de uma nova candidatura a Lula? Isso não é uma coisa impossível. Agora, você acha que essa decisão do Pacheco de encampar essa proposta que limita o Supremo Tribunal Federal pode também fazer com que ele some capital político e eleitoral, mirando também, né, em qualquer que seja essa proposta ou caminho político que ele vai tomar lá na frente? Com certeza, Evandro. Basta ver como o nome dele estava apagado recentemente. A gente só falava em Arthur Lira, o imperador Arthur Lira, e agora o nome que se fala no país é Rodrigo Pacheco. E ele consegue algo que é impressionante. Ele, ao mesmo tempo, é aliado do governo federal, ele tem o apoio do governo federal, bom trânsito com o governo federal, e ele agradou a toda a direita com essa medida. Então, ele está conseguindo aí vários apoios, o nome dele está no holofote. Agora, mesmo que ele tenha agido por motivos pessoais, por interesses políticos pessoais, isso não tira o mérito do que ele fez. Aliás, isso que é interessante na política. Muitas vezes os interesses políticos, pessoais, acabam trazendo um benefício para o país. Que foi, Sagré? Eu fico pensando assim, o presidente Lula ia propor
através de uma cerveja, terminar Rússia e Ucrânia. E lá vem ele recuperando. Uma ligação telefônica para resolver a questão do Hamas com Israel. Deveria ver de que maneira conseguir resolver esse problema, porque essa situação está tirando o protagonismo do presidente Lula. Hoje falamos do Pacheco, do Lira, do Barroso, do STF, da PEC e do Lula. Pouco. Então, ele está resignando, de alguma maneira, seu protagonismo. Já estou ouvindo. Piperno está olhando para você com um olhar de soslaio. Tá. Não, mas estou errado? Estou errado? Vê a pauta. Vê a pauta. Já bem. O que você está dizendo, o Lula está agradecendo a Deus. Eu pensei nisso. Eu não quero ser. Esqueçam de mim nessa história. Está cantando agora. Nossa, o presidente Lula ele só quer saber de questões internacionais. Hoje fale bastante. Enxoval também. Agora, o segredo, ele está quase indo na posse do Milei para cair fora dessa briga. Mas não é uma personalidade que diga, não falem de mim. Não, ao contrário, falem de mim. Não estão falando de mim, está errado. E estão falando agora porque tem a licitação do enxoval, R$ 89.900 para comprar roupa de cama para o Palácio do Planalto, enfim. Mas eu vou concordar com o Piperno. Eu acho que a última coisa que o presidente Lula quer neste atual momento é se meter nessa encrenca. Olha, esqueçam de mim. Agora, o que ele gosta mesmo é dessas relações internacionais. A vaidade dele está aí, né? Nessas questões nacionais ele quer distância. Agora, o Dávila, que é cientista político, um bom tema, Dávila, que é o seguinte, esse PSD de Vamos pro break já, hein? Não tem nada a ver com aquele antigo lá das grandes raposas mineiras. Aqui o Rodrigo Pacheco lembra aquela turma, e mais um detalhe, não é só ele não, o Kassab. Olha as raposas que esse PSD vai, enfim, revelando. E tem um detalhe, eles e o Kassab, enfim, principalmente, eles conseguem a proeza estarem bem com o Tarcísio, com o Lula, ter do partido o Ratinho e o Rodrigo Pacheco. Mas, Piperno, às vezes a raposa tem que tomar conta do galinheiro. E você sabe de quem que eu refiro ao galinheiro. Tem muitos por aí. Dávila, quer acrescentar? Tenho 20 segundos para você. Não, só o PSD tinha a grande figura do Amaral Peixoto, que era o grande cabeça do partido. E, evidentemente, o Kassab parece muito isso. Por isso que eu acho que jamais essa dobradinha que você falou de Rodrigo Pacheco com Lula em 26, porque o PSD tem muito nome para ser postulante da candidatura à presidência da República e, como você bem mencionou, Ratinho Júnior é sim um forte candidato a ocupar essa candidatura do PSD à presidência da República.